Vamos continuar o nosso estudo. Eu quero te mostrar algumas coisas interessantes a respeito da palavra de Deus, desses oráculos que nós estamos fundamentando a nossa preparação desse jovem para o mundo corporativo. Eu sei que a palavra de Deus para muitos é apenas um livro ou é dito como um livro ultrapassado por alguns, ou que isso é coisa de homens e que isso não tem nada a ver com Deus e colocam em xeque até a existência, se Deus existe ou não. Bom, o fato é que a palavra de Deus diz que passa o céu e a terra e ela não passa, que Deus e sua palavra é imutável, que Deus não se arrepende e por aí vai. Nós temos registrado no livro de Deuteronômio uma data sobre aquele evento, a validade daquele evento, o início da validade daquele evento, e fala sobre eventos futuros, que eu estava justamente meditando sobre essa imutabilidade e vi na minha própria vida, na minha própria experiência com a leitura desse livro, que ela realmente se renova a cada manhã. E numa noite dessas eu estava olhando o mostrador da data no meu notebook e vi que, independente de eu me esquecer ou de eu estar observando, todas as manhãs, meia-noite, a data do meu notebook, como você pode ver ali, ela muda automaticamente, é só na virada do dia e eu não preciso estar fazendo nada, que ela já muda automaticamente. E aí, eu olhando para Deuteronômio, no capítulo 28, que lá fala que se o homem obedecer os mandamentos e a vontade de Deus, todos os mandamentos e a vontade de Deus, Deus ele irá abençoar o homem e Deus também diz qual é a bênção que ele vai dar. E tem uma lá que é especial, que eu vou ler agora, que é até sobre o mundo corporativo, se você decidir obedecer a Deus, seja como autoridade, seja como subordinado. Veja lá, versículo 1 do capítulo 28 diz assim: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, será, quer dizer, no futuro. Então você hoje é um zero à esquerda e Deus está dizendo, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos, não é quase não, os seus mandamentos que eu hoje, então que dia é hoje? Eu vou citar a data, não vou citar a data de hoje, vou deixar essa palavra hoje mesmo aí, que eu hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí vem a bênção que ele promete, essa aqui. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo, se, o problema é esse se, meu amigo? Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que, aí vem a data de novo, hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Então, esse vídeo, como eu não vou citar a data de hoje, ele vai ser igual à palavra de Deus. Hoje você está tendo acesso à palavra de Deus através desses vídeos. Hoje você conheceu que tem um comportamento para o subordinado, que hoje você descobriu que tem um comportamento de Deus, determinado por Deus, para se você for uma autoridade. E tem experiências bíblicas e de homens, eu posso também ser um exemplo, seu pai, seus irmãos, seus professores, seus avós, são também exemplos de que essa palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. Então, no meu caso, por exemplo, eu li essa palavra em 1982. Então, lá dizia, e será no meu futuro. Em 1982 eu não era esse homem de 56 anos, eu era um garoto. E lá estava dizendo, e será? E no futuro, se eu obedecer a Deus, ia me colocar como cabeça e não cauda. Para quem me conhece, sabe que eu sou cabeça e não cauda para a honra e glória de Deus. Consegui algumas coisas, tive sucesso no mundo corporativo, aos trancos e barrancos, conheci líder truculento, fui chamado de líder truculento, Entre ser líder truculento e ser chamado de líder truculento tem uma diferença. Fui chamado de abusado, de abuso, tive chefes intragáveis, mas sempre a palavra de Deus me freava nessas condições. Uma coisa que eu posso lhe dizer sobre essa experiência, viver isso no terreno, viver isso
no teatro da vida, eu vou lhe dizer que vai ter sangue e choro no decorrer da tua vida profissional. Ah, mas isso é uma maldição que o senhor está dizendo. Não, não é. É uma realidade, são relacionamentos, pessoas são difíceis, as coisas não são fáceis. Com todos esses argumentos e mandamentos e experiências extraídos da Bíblia, você sabe que sim, é realmente isso. E se teu pai tiver um pouco de hombridade, se ele já for um homem acima de 50 anos, ele tem muita história para te falar que vai balizar como testemunha desses mandamentos de Deus. E, para finalizar, eu quero lhe dizer duas coisas que marcaram a minha vida nesse contexto, nessa luta entre obedecer e não obedecer, os homens obedecer a Deus, enfim. Certa vez eu defendia um funcionário que aparentemente tinha causado um prejuízo na empresa, e quando eu fiz a investigação, eu fiz a sindicância, eu descobri que ele não era culpado, e que ele não tinha que pagar aquele prejuízo pelo qual ele não deu causa. E aí, na entrega do meu relatório, eu bati boca com o meu diretor, me esforçando para mostrar a tese da inocência do meu subordinado, e eu terminei essa conversa com uma batida na mesa, e o meu chefe disse que eu não era advogado do meu funcionário. Um grito, um berro, um palavrão, uma batida na mesa, foi assim que terminou, dizendo que eu não era advogado do meu subordinado. Sabe o que foi que eu fiz e disse para esse chefe? Nada. Mas 8 anos depois eu me formei advogado. Teve uma outra situação dentro do mundo corporativo que todos os ensinamentos que eu dava, eu pautava pela palavra de Deus. Os meus treinamentos, as minhas motivações, todas as reuniões, eu chamava a atenção de subordinado com a palavra de Deus, e aí veio um espírito do diabo sobre a equipe naquela época, e eles fizeram uma espécie de rebelião, de motim, e começaram a pontuar para os chefes, meu chefe, numa reunião, de que eu estava querendo transformar a empresa numa igreja. E aí fui chamado para conversar com o diretor, e mais uma vez eu bati o pé, não, eu mantive a minha tese de que eu não estava fazendo nada demais, e que realmente eu chamava a atenção e chamava a responsabilidade, e eu usava muito os preceitos e a vontade de Deus. Mais uma vez, essa conversa terminou com um palavrão, uma batida na mesa, um grito, e dizendo: aqui é uma empresa e não uma igreja. Você sabe o que foi que eu fiz? Nada. Anos mais tarde me tornei pastor. Deus te abençoe e que Deus te ilumine nesse mundo corporativo.